Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver ouvindo. Meu nome é Matheus, eu sou fisioterapeuta, especializado em saúde do idoso, mestrando em ciências da saúde. E hoje eu vou apresentar para vocês o episódio 1.1, que é um complemento ao primeiro episódio, junto com os comentários que foram trazidos. E logo de cara eu gostaria de agradecer então a todos aqueles que tiraram um tempinho para escutar o primeiro episódio e me trouxeram um feedback. Em especial, obrigado aos meus amigos Gustavo e Rodrigo, que me deram um super apoio, e a todos os meus familiares que também escutaram e me trouxeram feedback, e a alguns alunos da faculdade, pessoas queridas. Muito obrigado a todos vocês que tiraram esse tempo e estiveram lá, e aos que apoiaram também o projeto compartilhando nas redes sociais. Bom, eu gostaria de iniciar esse episódio falando sobre algo que eu acredito que seja muito importante, que é um disclaimer. Eu gostaria de colocar o seguinte: este podcast ele é sobre ciência. Esse podcast tem o intuito de difundir informações sobre a gerontologia e de maneira alguma eu estou aqui como um bastião da verdade ou detentor de todos os conhecimentos. Então eu peço, por gentileza, se em algum momento algum de vocês, ouvintes ou alguém que seja interessado no assunto, encontrar algum erro de informação que eu estiver propagando, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo e conversar comigo, trazer a informação correta, que eu estarei plenamente disposto a me corrigir. Aqui o meu intuito é passar informação e jamais a desinformação. E às vezes a gente tem contato com algumas informações que já não são mais válidas, porque a ciência é feita dessa forma. Ela se renova, se reforma constantemente, tal qual um organismo vivo, que constantemente as células se replicam e corrigem, e se reparam e se remoldam. Então, sempre estarei disposto a corrigir qualquer erro que eu tiver cometido. Sintam-se sempre à vontade para dialogar comigo, sempre, claro, de uma maneira educada, mas eu nunca negarei qualquer tipo de informação se eu acreditar de fato que eu estava errado e perceber, na verdade, não acreditar, perceber que eu estava errado. Bom, então vamos lá. E nos temas de hoje, então. O primeiro questionamento trazido foi a pergunta sobre como ocorrem as quedas, então. Por que que uma pessoa cai? O que leva uma pessoa a cair? Então, para que a gente possa falar disso, eu preciso entrar no linguajar um pouco mais científico para ser compreendido. Mas, basicamente, quando a pessoa tem a perda do equilíbrio e não consegue reestabelecer esse equilíbrio, ou seja, algum evento adverso, alguma situação, leva essa pessoa a não ter mais a estabilidade do corpo e aí ela cai. Mas falando de uma forma um pouco mais adequada dentro dos conceitos da ciência, quando a gente fala sobre quedas. Então vamos lá. Nosso corpo, sofre a ação da gravidade como toda e qualquer massa que está sobre a Terra. A ação da gravidade, que é essa força que mantém tudo aglutinado, tudo junto, que faz parte de, enfim, forças físicas que regem o nosso universo. E a ação da gravidade sobre o nosso corpo tem o vetor para baixo, sempre para o centro, o núcleo da Terra. E atuando sobre o nosso corpo, a ação da gravidade é transferida, ou seja, a força que estamos sofrendo, o peso do corpo, é transferido ao solo pela sola dos nossos pés, que é o último contato do corpo com o solo. Então o pé ele é a nossa base de apoio, onde o corpo entra em contato com o solo e transfere. Claro, isso quando estamos de pé. Quando a gente está deitado, o corpo todo está em contato com o solo e por isso, quanto maior o contato, maior a base de apoio. Quando a gente está com os dois pés apoiados, a área que compreende os dois pés e o meio entre eles, ou seja, a parte comunicante, é a nossa base de apoio. A base de apoio, base de suporte, é onde se encontra o centro de gravidade do nosso corpo. Na verdade, onde é projetado o centro de gravidade, onde está o vetor do nosso centro de gravidade. E bom, o que é o centro de gravidade ou centro de massa? O centro de massa de qualquer objeto, de qualquer corpo, ele está localizado no ponto médio em que esse corpo se encontra. Então, se você pegar um cilindro
qualquer tipo de polígono que seja perfeitamente regular. O ponto médio, se você calcular, o ponto médio é onde vai estar o centro de massa. Porém, vejam, o nosso corpo, o corpo humano, ele é totalmente irregular e, mais importante, nós somos dinâmicos, nos movimentamos. Então, o ponto do centro de massa, o centro da gravidade, ele também é dinâmico e também se altera perante os nossos movimentos. Mas, quando nós estamos parados, o centro de massa se localiza aproximadamente acima da pelve, mais ou menos na região entre o umbigo e a pelve. É mais ou menos ali quando a gente está parado com os braços junto ao corpo. Aquele é mais ou menos o ponto central. E quando esse ponto central se projeta para o solo, enquanto ele está dentro da base de apoio, da área que compreende a nossa base de apoio, nós estamos equilibrados. A partir do momento em que esse centro se desloca, esse centro de massa, a projeção dele, se desloca para fora da área em que está a nossa base de apoio, o corpo passa a sofrer um desequilíbrio. E para isso, a gente tem diversos sistemas, nossos sistemas, principalmente vestibular, identifica a posição do corpo, e proprioceptivo também, identifica a posição do corpo pelas vias aferentes, ou seja, subiu, a informação sobe e é processado essa informação, e pelas vias eferentes do movimento ocorrem as correções posturais. Então, o corpo compreende a posição alterada, processa essa informação e devolve para os músculos a tentativa de correção coordenada de como que a gente vai fazer isso. Então, todo mundo já tropeçou alguma vez na vida, já percebeu que assim que tropeça, o corpo percebe que não está mais equilibrado, recebe alguma informação de movimento dos braços, de movimento do tronco, e até mesmo o movimento uma tentativa de proteção, movimento de proteção dos membros inferiores, para poder evitar a queda. Então isso é próprio do nosso sistema, uma proteção da queda. Isso é algo realmente muito primitivo, muito interno dos nossos sistemas. E bom, a queda, ela basicamente vai ocorrer quando os sistemas estão inaptos a fazer essa correção, ou o distúrbio é tão potente, tão grande, que é impossível que esse corpo compreenda uma correção. Então imaginem qualquer pessoa saudável atingida por um jogador de futebol americano que vem com tudo naquele embalo que eles fazem e atinge o corpo. É impossível gerar qualquer tipo de correção, qualquer tipo de proteção, a não ser que você esteja vendo o movimento vindo. E até mesmo se você estiver vendo, muito provavelmente você não é capaz de segurar esse impacto e você cai. Agora, imagine a pessoa idosa que no próprio processo do envelhecimento a gente tem algumas alterações que facilitam a queda. Então, a primeira delas é a redução da velocidade de condução do estímulo nervoso. Então, tem uma demora para subir a informação até o encéfalo, uma demora para processar e a demora para descer de volta a informação para a musculatura, para que informe a musculatura que precisa se corrigir. Essa perda é de milissegundos, porém esses milissegundos já são o suficiente para que esse indivíduo caia, para que ocorra esse distúrbio suficiente para a queda. E associado a isso, a gente ainda tem uma inaptidão da musculatura. A musculatura da pessoa idosa também, com o passar do tempo, tem uma tendência a ser substituída por colágeno e gordura, principalmente nas mulheres, mas isso também é tema para outro dia, a gente falar sobre sarcopenia. Mas basicamente isso. Então, é uma inaptidão de ambos os sistemas que impede que o idoso tenha essa proteção tão efetiva. O que ocorre, então, é que perante um estímulo que para uma pessoa jovem não seria suficiente para uma queda, para uma pessoa idosa é capaz de suscitar a sua queda. Entendido isso, vamos então para outro questionamento que foi trazido. Me perguntaram sobre escalas para avaliação do equilíbrio. Existem diversas escalas, e no primeiro episódio eu citei a escala ABC, que é uma escala de confiança específica do equilíbrio. É uma escala bem interessante, é basicamente um questionário em que você pergunta parte a parte para a pessoa das atividades do dia a dia dela, quanto ela se sente confiante ou não ao realizá-las. Outras escalas também que são bem interessantes,
A gente tem a Berg Balance Scale, que é uma clássica, que é muito utilizada em pesquisa. A gente tem uma outra que eu particularmente não utilizo muito na minha prática clínica, que é a Fullerton Advanced Balance, que é FAB, conhecida como FAB também. Além delas, a gente tem alguns testes físicos. Um muito conhecido, extremamente difundido e utilizado é o TUG, Timed Up and Go, que basicamente consiste da pessoa se levantar de uma cadeira, caminhar por 3 metros, voltar e se sentar novamente nessa cadeira. Além disso, a gente também tem um cluster, né, uma combinação de alguns testes físicos, que esse eu acho muito interessante e utilizo na prática clínica, que é o Boomer, que envolve 4 tipos de avaliação, que também pode ser tema para outro dia de podcast. A gente falar adequadamente, escala por escala. Elas são bem interessantes para que você construa um parâmetro pré-intervenção e pós-intervenção, para que você avalie de forma objetiva o quanto esse idoso, essa pessoa idosa, teve uma melhora ali da questão do equilíbrio dinâmico dela. A gente também, dentro dessas escalas, tem testes para o equilíbrio estático, que também é uma coisa muito importante. Existe essa grande diferença entre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico e como a gente avalia e treina eles. E seguindo nessa linha também foi perguntado como a gente pode fazer treinos de equilíbrio. E bom, basicamente existem algumas técnicas para isso. Existem, claro, o mais conhecido circuitos de equilíbrio e também algumas práticas. Uma delas, muito bem aceita e já com muitas pesquisas, é o Tai Chi Chuan, uma prática oriental que faz algumas posturas e movimentos que auxilia muito na prática do equilíbrio. E bom, uma ressalva sobre isso, o que eu gostaria de colocar e que eu acredito que é muito importante, é que na hora que a gente faz uma prática para treinar o equilíbrio da pessoa idosa, a gente sempre tem que pensar em simular situações do dia a dia dessa pessoa. Então não adianta você fazer situações que não tenham nenhuma relação com o que a pessoa vive. Ou seja, você tem que treinar esse idoso para que ele consiga andar em uma calçada desnivelada, para que ele consiga vencer algum obstáculo no chão, subir algum degrau. Então, sempre você deve pensar dentro da funcionalidade e da prática do dia a dia. Porque não adianta você testar em ambientes, aliás, você praticar em ambientes controlados, coisas que não fazem parte da sua prática diária. Isso não vai reforçar, isso não é um treino que vai ter significância e aplicabilidade na vida diária do idoso. Você sempre tem que buscar simulações seguras, claro, que você deve acompanhar o idoso, da vida real dele, do que ele vivencia. Então, você basicamente prepara ele para que ele viva de forma segura. Basicamente é isso. Bom, também me perguntaram sobre alguns casos em que eu tive pacientes que tiveram episódios de queda. Então, eu separei alguns aqui que eu lembrei, foram mais do que esses, mas alguns bem icônicos que eu lembrei. E primeiro eu gostaria de falar do meu avô. Meu avô caiu semana passada, teve uma queda no banho. Ele teve uma síncope cardiogênica, porque ele tem problema cardíaco, e caiu no banho. Graças a Deus ele não teve nenhuma grande repercussão, foi só realmente algumas escoriações e hematomas, mas ficou bem. E isso pode ocorrer, principalmente para pacientes cardíacos, a gente chama de síncope cardiogênica, quando a pessoa tem esse desmaio por causa de uma alteração cardíaca, principalmente por questões de arritmia. E bom, eu tive um paciente específico, um queridíssimo paciente, que eu gosto muito dele, o filho dele sempre o traz para fisioterapia, que ele tem um diagnóstico de Parkinson. E ele teve uma queda dentro do ambiente domiciliar dele, que levou-o a uma fratura de quadril. Nesse momento em que isso ocorreu, eu fiquei muito temeroso, com muito medo de que isso poderia evoluir muito mal. Mas, graças a Deus, esse paciente conseguiu se recuperar super bem dessa fratura, e ele já era nosso paciente da fisioterapia há bastante tempo, então a musculatura dele já estava preparada e o pós-cirúrgico dele foi muito bom, ele se recuperou super bem e hoje ele está ótimo, consegue ainda manter inúmeras das suas atividades do dia a dia. Existiu outra paciente minha também, que essa infelizmente teve diversas complicações da queda dela, porque ela tropeçou dentro de um piso, na verdade piso não, um taco, aquele piso de madeira solto dentro da casa dela, enquanto ela estava tendo
um delirium, que é uma entidade gerontológica que ocorre em pessoas sofrendo infecção. Ela teve um tropeço dentro da casa dela durante o delírio, e isso levou ela a ter uma queda com uma fratura no úmero, uma fratura na tíbia, se eu não me engano, e isso ocasionou que ela tivesse muito medo de ficar de pé novamente, o que se tornou uma grande situação, um grande ponto a ser trabalhado dentro da fisioterapia. Mas ela ficou bem também, graças a Deus. Também ocorreu já um casal de pacientes que tropeçaram e caíram juntos. A mulher do casal, ela tem o diagnóstico de Parkinson, ela se desequilibrou e como eles andam de mãos dadas, andam juntos, na hora que ela se desequilibrou também o desequilibrou e eles caíram juntos. Isso, infelizmente, tivemos que chamar o SAMU, mas graças a Deus não teve nenhuma outra repercussão muito grande e ficaram bem ambos os pacientes. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você possa ter aproveitado e absorvido alguma informação ou conteúdo aqui presente. Eu estarei sempre à disposição para qualquer sugestão, crítica ou comentário. E eu fico muito feliz quando vocês comentam e trazem qualquer tipo de feedback para mim. Muito obrigado por ter escutado até agora. Eu espero estar em breve voltando para falar sobre outros assuntos da gerontologia que eu gosto tanto. E até mais, um grande abraço.